Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma oportunidade nesta fita para mais uma pré-aula. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, pela vida dos nossos comentaristas, e nesta feita o pastor Jean. Ora a Deus também pelos nossos professores e alunos, nossos companheiros da leitura diária que todos os dias pelas manhãs estão aqui trazendo a mensagem. Que Deus continue nos abençoando. Estaremos aprendendo nesse próximo domingo, dia 23 de março de 2025, na lição de número 12, que tem por título Doutrina a respeito da Igreja. Textual, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e o verso 18. Vemos aqui, irmãos, a declaração de Cristo Jesus que motivou os discípulos na sua caminhada. Motiva-nos também até os dias de hoje, pois sabemos que estando nós edificados em Cristo Jesus, jamais as portas do inferno prevalecerá contra a igreja. Verdade prática, por mais que o diabo lute, não conseguirá parar a marcha de uma igreja que está edificada em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos! Por mais que o inferno tente contra a igreja, jamais terá êxito, pois estando nós em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Leitura bíblica em classe, Mateus 16, verso 13 a 18. Objetivo geral, descrever a respeito da importância da doutrina relacionada à igreja. Objetivo específico, enfatizar o projeto de Deus para com a igreja. Segundo, discorrer sobre o fundamento da igreja. Terceiro, conscientizar que a igreja é peregrina nesta terra. Nosso comentarista coloca para nós aqui na introdução: a igreja é um projeto de Deus desde a eternidade. Isso explica a sua maravilhosa natureza como povo adquirido que não se dobra diante das pressões deste mundo presente. Deus foi quem projetou em sua dimensão divina e histórica. Ele preveu cada detalhe desde a sua concepção até o dia da sua inauguração, no dia de Pentecoste. A partir daí, prossegue a sua trajetória através dos tempos. Então, vemos aqui, irmãos, que a igreja é um projeto nascido no coração de Deus. Ela teve a sua concepção depois do sacrifício do Calvário, na morte de Cristo, e teve a sua inauguração no dia de Pentecoste. E ela vem prosseguindo firme e forte no Senhor, pois está edificada nele, ao longo desses tempos. Ao longo dos anos, a igreja vem crescendo, pois é Cristo o nosso fundamento. Definição da igreja. Este vocábulo vem da palavra grega, eclésia, que significa chamados para fora. Isso é, para construir um agrupamento de pessoas compromissadas com o Senhor Jesus Cristo e a proclamação do seu evangelho por toda a terra. Então vemos aqui, irmãos, o compromisso da igreja. Está compromissada com o Senhor para o trabalho da pregação do evangelho, cumprindo o ide do Senhor. Esse termo também é correspondente na linguagem hebraica, kahal, se referindo à congregação do povo de Israel, um povo constituído para adorá-lo em meio às nações pagãs. Quando observamos a palavra igreja, descobrimos o propósito para qual Deus estabeleceu este projeto. Não está se referindo a esta ou aquela denominação, mas ao povo de Deus espalhado por toda a terra. Então vemos aqui, irmãos, que Deus criou esse projeto maravilhoso, a igreja do Senhor, com um propósito de pregar a mensagem do evangelho. Quando nós falamos a igreja do Senhor, nós não estamos falando de placa de igreja ou denominações. Estamos falando da igreja universal, que está espalhado
por toda essa terra, cumprindo o ID de Jesus. A igreja era um projeto oculto no mistério de Deus. O apóstolo Paulo destaca em Efésios 3, de 1 a 12, inspirado pelo Espírito Santo, a dimensão desse projeto tão sublime que já existia no passado, porém como um mistério oculto em Deus. O apóstolo continua a definir tão grande projeto divino como o ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Entendamos, portanto, que Deus estabeleceu ainda na eternidade um projeto que só terá sentido no ápice de toda a história, mediante a encarnação do Verbo já ocorrido no passado. A morte de Cristo, que dá origem à igreja, também foi previsto na eternidade, na mente de Deus. Que maravilha, irmãos! Nós vemos que o nosso Deus teve este projeto na antiga aliança oculto aos homens e na encarnação de Cristo Jesus trouxe este mistério, a revelação a todos os homens, né? E vemos que a concepção da igreja se fez notório a partir da morte de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo vem mostrando algo futuro aqui para nós, irmãos, que tem no ato de congregar tudo em Cristo Jesus. Sabemos que isso vai ocorrer na dispensação do milênio, na plenitude dos tempos em que Deus determinou para isto acontecer. Enquanto isso, a igreja do Senhor vem pregando a mensagem do Senhor até o dia que Ele volte para estabelecer o seu reino e toda a terra congregará, adorará, servirá ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é um projeto de Deus revelado aos homens. Conforme o apóstolo Paulo, a igreja veio a existir na plenitude dos tempos. Isto é, em um momento exato determinado por Deus. A gloriosa humanização do Verbo, que se deu também na plenitude dos tempos, deu-se início à revelação desse glorioso mistério aos homens. Nesta ocasião, o Emmanuel, Deus conosco, começou a transpor-se da mente de Deus e revelar-se aos homens, sendo que em Cristo todos quanto o recebem, seja judeu ou gentil, foram um só corpo mediante a mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento existia a congregação do povo de Israel, designado para receber o conhecimento da revelação de Deus. Como a igreja não é diferente. Ela dá continuidade ao plano divino na atualidade. Então vemos aqui, irmãos, que no mistério escondido em Deus, os homens não tinham conhecimento do que viria a acontecer, mas na encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo passou a conhecer o que estava na mente de Deus, revelado a todos os homens mediante a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então vemos que Deus teve o seu povo de Israel no Antigo Testamento, uma congregação designada para receber este conhecimento e passar a todas as nações. Mas no presente momento Deus também conta com a igreja que continue levando esta mensagem para que todos tenham conhecimento do projeto de Deus para toda a humanidade. Deus deseja a salvação de todos e por isso incumbiu a igreja no tempo presente a pregar as boas novas àqueles que carecem da salvação de Cristo Jesus. A igreja e seu fundamento. A igreja veio a existir mediante a encarnação de Cristo. Por ser ela um projeto de Deus, a Bíblia retrata a igreja como uma obra em edificação. Esse maravilhoso simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento. Nenhuma construção será capaz de se erguer
sem estar fundamentada, nem terá condições de se manter de pé ou suportar as intempéries do tempo em sua estrutura. É noticiado de vez ou outra que prédios ruirão por terem alicerces fracos, estruturas inadequadas. Da mesma forma, é uma igreja que não tem um fundamento inabalável, terá o mesmo fim, pois não suportará os fortes ventos das tempestades sempre soprado contra ela. Conforme aproxima os fins dos tempos, os ventos se tornarão mais furiosos. A igreja, portanto, precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Então, vemos, irmãos, que a igreja está fundamentada no Senhor. E é necessário que ela esteja como um edifício na rocha que é Cristo Jesus. Pois, se ela não estiver, irmãos, os ventos e as tempestades que virão contra ela destruirão, e essa terá um fim trágico. Como nós vemos aqui o nosso comentarista colocando para nós a referência bíblica de Mateus 7, 24 a 27, aqueles que ouviram e praticaram a palavra do Senhor, esses estão edificando a sua casa sobre a rocha, e esses suportarão as tentações, as tempestades, os ventos, as enxurradas, os rios que virão contra os fundamentos da sua fé. Mas aquele que não pratica a palavra de Deus, esse é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Virão os ventos, virão a tempestade, virão os rios e sucumbirão a sua casa. Possamos nós, irmãos, estarmos sempre atentos onde estamos construindo o nosso edifício. É na rocha ou se estamos construindo na areia? Lembramos do salmista, no Salmo 40, que ele vai dizer que o Senhor me tirou do charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus. Que Deus continue nos dando sabedoria para edificarmos, como o nosso comentarista colocou aqui para nós. A Bíblia retrata a igreja como uma obra em edificação. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos estarmos fundamentados em Cristo Jesus. O verdadeiro fundamento. É provável que os discípulos tivessem dúvida sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. Quem sabe estivesse com a perspectiva da multidão que achava que Jesus era um dos profetas. Mas é neste momento crucial que o Senhor restringe o campo da sua pesquisa e faz uma pergunta decisiva aos seus companheiros. E vós, quem dizes quem eu sou? Nesse momento da inquiridora pergunta, os discípulos se encontram perplexos. Então, entra em cena o sobrenatural, a revelação. Pedro é tomado pelo Espírito Santo, torna-se o porta-voz do grupo dos discípulos e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui encontramos a declaração e reconhecimento implícito de que Jesus é a pedra em que a igreja está edificada. Que maravilha, irmãos! Que dia de gozo nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus. Pedro recebendo esta revelação, pois Deus usou a Pedro, pois ele tinha uma grande influência no meio dos discípulos. E como o nosso comentarista colocou, é possível que os discípulos tivessem uma dúvida sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. E usando Pedro com poder, com toda a autoridade, trazendo esta revelação, foi sanada toda a dúvida e eles foram motivados a prosseguir. E nosso comentarista continua esse fato importante. Cristo é o fundamento da igreja. O Senhor faz uma declaração conclusiva. É chegado agora ao ponto da tensão sobre quem seria o fundador da igreja. O Senhor já havia inicialmente declarado a origem da revelação. Não foi fruto da percepção humana,
de forma equivocada, mas fruto da ação de Deus mediante o Espírito Santo, aleluia, na vida de Pedro. Logo em seguida, Jesus declara que, por meio da confissão de Pedro, que verdadeiramente a igreja está fundamentada nele. Então vemos, irmãos, que neste momento oportuno o Senhor traz essa declaração que motivou tanto os discípulos e nós no presente tempo. Mas observamos, irmãos, que algumas interpretações deste texto equivocada, acabam trazendo alguns conflitos no meio da igreja. E o nosso comentarista traz para nós aqui algumas definições. São citados por Cristo duas palavras da mesma raiz, porém com significados diferentes. Com isso, ele vai explicar a dimensão exata da revelação. A primeira é Petros, isto é, o nome do discípulo, significando um fragmento de pedra. Então, ele está trazendo aqui essa definição do nome de Pedro, que é Petros, que significa um fragmento de pedra. Então, vemos aqui, irmãos, que não teria como Deus edificar a sua igreja sobre a vida de Pedro, pois, sendo ele um fragmento, jamais suportaria uma estrutura, um edifício do projeto de Deus, a qual nós temos aprendido. Já a segunda parte, Petra, que é traduzido como rocha inamovível. Então vemos quando o Senhor fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, o Senhor está falando de si mesmo. Somente o Senhor tem poder e condição de edificar uma igreja, um projeto tão maravilhoso como a igreja do Senhor. Uma igreja destemida. Cerca de 2000 anos já se passaram da perseguição, da peregrinação da igreja no mundo, começando com um pequeno núcleo de 12 discípulos em Jerusalém, permanecendo até os dias de hoje, com uma verdadeira história de vitoriosa expansão. No decorrer de toda a história, a igreja tem passado por várias perseguições, seja de forma generalizada, seja de forma isolada, em lugares que não admitiam ou ainda não admitem a entrada da igreja em suas fronteiras. Mesmo assim, ela aí está como um permanente desafio às portas do inferno. Sabemos, irmãos, que estamos num mundo onde jaz o maligno. E o Senhor falou, nos orientou que teríamos aflições, seríamos perseguidos, seríamos ovacionados, mas ele diz que a nossa recompensa está no céu. Também é importante lembrar que a igreja teve que enfrentar, ao longo do seu trajeto, as ambiguidades humanas, como, por exemplo, influências de heresias, submissão ao poder político e as afrontas maléficas de organizações e formalizações de crenças e rituais religiosos. Mas nada disso foi capaz de vencer ou destruí-la ou detê-la, pois está edificada em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos! A igreja, ao longo desses 2000 anos que se passaram, ela tem sido vencedora, porque está edificado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Uma igreja responsável. O que desempenhou a igreja em sua peregrinação histórica, nosso comentarista coloca aqui para nós algumas perguntas. Qual o seu papel no cumprimento da sua missão? 3 papéis importantes desempenha a igreja no seu desenvolvimento nesta terra. Primeiro, a missão da igreja é resgatar os pecadores para Cristo. E em segundo, é torná-los íntegros, integralmente compromissados com a causa do Evangelho de Jesus Cristo. E em terceiro, é prepará-los para uma mudança definitiva para chegar no céu de glória. Então vemos aqui, irmãos, 3 pontos importantes que a igreja do Senhor
precisa ter este compromisso. É a pregação do Evangelho, cumprindo o ídolo do Senhor, fazendo discípulos, capacitando-os para estar se tornando testemunhas de Cristo Jesus e trazendo a eles a transformação para que estejam aptos a entrar no céu de glória. Pregar o Evangelho, capacitar e transformar. Essas 3 atividades precisam ser priorizadas. Nenhuma outra pode ser mais importante. Então, vemos, irmãos, estas 3 atividades precisam ser prioridades da igreja. Seja qual for a ação desenvolvida por ela, precisa estar em perfeita harmonia com os termos acima. Independente que seja o projeto que a igreja estiver traçando, precisa estar em harmonia, com esses princípios que o nosso comentarista trouxe aqui para nós. A pregação do Evangelho, fazer discípulos, capacitando-os para estar aptos ao serviço, a mensagem de Deus, sendo testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus e trazendo a transformação a estes para estar aptos a entrar no céu de glória. Uma igreja consciente da sua peregrinação. Por outro lado, a trajetória da igreja nesta terra não significa que seja ela alienada, que aguarda apenas a conquista da recompensa final. Não é apenas isso, mas algo muito glorioso. Paulo vai dizer no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3, se todavia estando vestido, não fomos achados nus. Este texto pode ser compreendido de seguinte maneira: as vestimentas da salvação de que falou o profeta Isaías, representando a garantia da conquista da futura imortalidade, isto é, o mortal absolvido pela vida. A falta de compromisso nesta vida com as exigências da salvação pode deixar o crente despido e desqualificado para se apresentar diante de Deus e ser revestido da imortalidade. A salvação resgata o homem do mundo de pecado, dando-lhe segurança e compromisso consciente com o serviço cristão. Então vemos aqui, irmãos, que a igreja consciente da sua peregrinação, ela não está alienada. Muitos têm a igreja como louca, mas ela tem o seu propósito. A verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela está trabalhando para estar alcançando almas para o reino de Deus, com o propósito não somente de ter as recompensas, mas servindo a Deus de todo o coração, com amor, pregando a mensagem do Evangelho, desejando que muitos alcancem esta mesma salvação, pois nós somos resgatados da sarjeta do pecado para sermos integrantes, membros do corpo de Cristo, aquele que sofreu por nós, que nos deu a salvação e deseja que nós cumprimos este papel. Possamos nós, irmãos, enquanto aqui, zelarmos deste ide de Jesus, pregando a mensagem do Evangelho, pois se nós negligenciarmos, estamos sujeitos a perder a nossa salvação. Estamos correndo o risco de estarmos inadequados quando formos apresentados diante de Deus, talvez no tribunal de Cristo ou no trono branco, que possamos nós estarmos na presença de Deus para receber o galardão do nosso trabalho, enquanto aqui na terra, no reino em que o Senhor tem preparado para nós. Conclusão: a igreja segue o mesmo padrão de Israel. Os israelitas foram guiados por Moisés rumo à terra prometida, atravessaram o deserto, mesmo em meio às dificuldades, prosseguiram pela fé a conquista de Canaã. A igreja, portanto, segue o mesmo padrão de Israel, com a promessa de um dia entrar no céu de glória. Essa é uma força motivadora para que a igreja exerça a sua
espiritualidade, com disposição e vigor, sempre vigilante no serviço do qual foi designada a ela. Então vemos, irmãos, que Deus prometeu aos nossos irmãos, o povo de Israel, a terra prometida, e eles peregrinaram, pela fé, conquistaram a terra prometida. Para nós, a igreja de Deus no tempo presente não é diferente. Nós estamos debaixo de promessa. Nós temos visto que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira para se cumprir, tem se cumprido, E nós, sendo membros do corpo de Cristo, enquanto aqui, possamos nós cumprirmos todo esse papel que o Senhor estabeleceu para a igreja, pois a nossa recompensa não é aqui, é no Senhor. Possamos nós desejarmos alcançar o céu de glória, pois o Senhor prometeu que iria preparar lugar para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Vale a pena servir ao Senhor, não é fácil ser um cristão no presente momento, como o nosso comentarista colocou aqui para nós. Quando se aproxima-se o fim de todas as coisas, os ventos, os ataques do nosso opositor torna-se maior. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. O Senhor prometeu estar conosco, e através dessa promessa nós nos alegramos, somos motivados pelo Espírito Santo de Deus, a mantermos este foco espiritual, para alcançar a promessa em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos irmãos.